que essa reforma tributária, ela não prevê, né, o aumento do IPTU. O Congresso, porém, contudo, todavia, mas... ele incluiu seções sobre outros impostos, além dos relativos ao consumo, como o IPTU. Em outras palavras, a proposta, ela autoriza que os prefeitos atualizem a base de cálculo do imposto, do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, por meio de decreto sem a necessidade de aprovação da Câmara Municipal, o que dá mais liberdade para que os prefeitos queiram ampliar suas receitas. Aí o prefeito já está sem o ISS, Nelson. O que ele vai fazer para dar uma compensadinha? IPTU. Quem paga IPTU? Todo mundo. A empresa paga IPTU. Quem tem casa própria paga IPTU e quem paga aluguel também paga IPTU, porque ele está incluso, né? Está embutido ali no preço do aluguel. Aí as famílias estão endividadas, 43,4, se não é que aumentou. Aí qual que é? O que eu tenho pensado aqui? A gente para de pagar IPTU, né? Deixa a prefeitura tomar o imóvel e a gente invade o nosso imóvel e fica lá. Pois é, Pavê, mas essa medida já é um meio de compensação, como você já está falando sobre essa palavra, né? Já é um meio de compensar o prejuízo das prefeituras nessa discussão da reforma. Primeiro, boa tarde a você, Pavinato, Capês, Emerson, Deise. Ou seja, é uma coisa esfarrapada, não vai aumentar imposto para a população. Não. Tá aí, o IPTU. Pois é, aumenta. Mas é importante a gente falar em que contexto está esse aumento de IPTU aí. O prefeito é o que está perdendo no final das contas. Do jeito que está hoje o texto, é o prefeito que está sofrendo o maior prejuízo. Porque, para entendermos, a gente tem 3 impostos aqui federais que vão se transformar no CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é o PIS, COFINS e IPI. No âmbito do Estado, vem o ICMS e do âmbito do município vem o ISS, que juntos vão virar o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Esses dois, CBS e IBS, viram o IVA dual. Enfim... Quando todo mundo fala sobre reforma tributária... O imposto único dividido em 2, já começa daí. Dividido em 2 e com mais complexidades, porque sempre que se fala em reforma tributária, isso é unânime, as pessoas buscam simplificação, quer simplificar o que hoje se chama de manicômio tributário. Pois bem, hoje, mesmo que sejam tantos impostos, você paga o boleto e tem destinação certa. Esses 3, pagou o PIS, vai cair no caixa da União. Pagou o COFINS, vai cair no caixa da União. Pagou o ICMS, vai cair no caixa do Estado. O ISS vai cair no caixa do município. Mas quando a gente tem a união especificamente do ICMS com o ISS, não vai mais cair no caixa nem de um nem de outro. Vai se criar um conselho, comitê federativo para, na destinação, receber estes 2 impostos. Ou seja, a gente está criando uma barreira que antes não mais existia, para centralizar, como disse o Capês. E depois, sem critérios estabelecidos, sem clareza sobre quais serão as diretrizes, as balizas que vão servir para direcionar esses valores que vão ser repassados para estados e municípios. Ou seja, o prefeito já tem muito pouco de imposto para cobrar, o IPTU, o ISS, metade do IPVA, que é repassado pelo Estado, ele já tem muito pouco e o pouco que tem vai ser tirado para ir para esse comitê. Ou seja, vai ficar com o serviço deficitário lá na ponta. Vai facilitar de um lado para quem paga, mas vai complicar do outro lado para quem recebe. E essa complexidade no outro lado da linha, no fim da linha, vai poder impactar nos serviços mais básicos que o cidadão precisa, como você estava falando. Ou seja, a gente já não tem saneamento, exato, já vai ficar um negócio. O prefeito, louco. Sem o ISS, ele tem que honrar com os compromissos de creche, da pavimentação, da rua, do saneamento básico mais próximo, das coisas mais básicas, da saúde, do pronto-socorro municipal, do hospital. E como é que vai ficar no final das contas se depois aquele dinheiro que hoje está pagando, ainda que deficitariamente, esse serviço, não estiver mais no caixa dele, vai estar num caixa de que ele tem que ir lá pedir, por favor, pelo amor de Deus, para alguém dar para ele algum dinheiro, alguma verba. Isso facilita o quê, no final das contas, para encerrar? Facilita uma pressão para que esse prefeito esteja alinhado com o governo que vai abrir o caixa. Facilita uma pressão para que esse prefeito esteja partidariamente, politicamente alinhado com alguém que vai ter a chave do cofre na mão. É meio caso pensado para eleições do ano que vem. É claro. Aí eu quero prefeito, eu quero... Claro.
Quero todo mundo alinhado com o magnífico presidente. Aliás, esse negócio de simplificação num país endividado é meio balela. Eu já falei ontem e vou repetir, Capês. É a mesma coisa você ter 3 cartões de crédito, né? Aí você tem aquela melhor data de compra. Aí você vai, aí chega a fatura, você sorteia o que você vai pagar no final do mês para você poder usar, porque o brasileiro é artista. Aí qual que é a simplificação? Vamos pegar 3 faturas e a gente unifica em uma só. Aí você não pagou, você não consegue pagar, é claro, você vai ficar sem os 3. É uma coisa meio relativa. Você queria complementar? Sim, complementar para o seguinte, porque conversei com o professor... Eu queria que os congressistas quisessem complementar a proposta, espero que eles façam, viu? Espero que eles façam. A Comissão de Direito Tributário da OAB, o professor Alessandro Rostanho, que está representando, já encaminhou uma reclamação, uma proposta ao Congresso Nacional, porque essa proposta de emenda constitucional que traz a reforma tributária está trazendo, sim, aumento de carga tributária. Está aumentando a arrecadação. E é o ponto que a Deise Chocário tocou. Precisava primeiro falar de uma reforma administrativa. Primeiro eu tenho que diminuir os meus gastos. Eu tenho que montar um modelo de Estado que gaste menos, que seja menos adiposo, que tenha menos gordura, e que possa, consequentemente, ser mais viável. Depois eu vou arrecadar. Agora, eu não quero economizar e vou tacar tributo em cima. Então, essa reforma tributária está trazendo só nos impostos sobre serviços uma carga, uma alíquota média de 25%, sem uma coisa que é fundamental na Constituição, que é seletividade. Não importa se o serviço é essencial ou se não é essencial, a alíquota média é de 25%. Isso vai encarecer enormemente a atuação de médicos, dentistas, dos próprios advogados. Tem 1.300.000 no país. Então, é preciso ter um pouco de atenção com relação a isso. Governador Tarcísio, cuidado, na hora de uma reunião, todas as explicações, elas parecem muito sedutoras. Depois, quando você vai ver na prática, é que nem comprar um automóvel usado. O vendedor está lá passando toda a conversa. Preste atenção. Consulte a OAB, consulte a Procuradoria do Estado, o secretário da Fazenda. Ouça os seus prefeitos. Os seus prefeitos que o elegeram governador. Veja o que vai acontecer com os prefeitos, com os municípios. E por favor, se coloque não tão a favor de um projeto que aparentemente tem um viés centralizador e vai deixar as prefeituras e os estados também com o pires na mão. É mais pacto federativo e menos pacto com o tinhoso. Exatamente. Mais pacto federativo. Posso uma coisa? Claro, querido. Isso que o Capês está falando faz muito sentido se a gente considerar que o governador Tarcísio está em um estado superavitário, né? Está rico. Então, ainda que lá na frente ele se arrependa... Como dizia a Carolina Ferraz naquela novela... Eu sou rica! Pois é. Rica! O estado de São Paulo é uma... Qual novela? Eu não lembro qual é. Tá bom, desculpa, não lembro. Vai, segue. Mas é um meme, Tá bom. Roda mais que a Gretchen esse meme. E o estado de São Paulo é esse estado que mais produz riqueza no Brasil. Então... Rica! Se faltar um pouco de repasse, tem caixa suficiente, tem reserva para honrar com os compromissos. Mas e os outros? Não vai fazer a Carolina Ferraz, hein, Tarcísio? O estado é superavitário agora. Quando o Covas assumiu, estava bem quebradinho. Então, dinheiro vem, dinheiro vai. Não é porque está com folga no orçamento, fruto de boas gestões anteriores, é que se vai também abrir a guarda.